O assunto é um pouco mais denso agora. Nós vamos falar de duas técnicas dentro da apometria que trabalham de forma curativa, vamos dizer assim. É a cura para trabalhar. Geralmente isso é trabalhado em consultório, é trabalhado em espaços holísticos onde as pessoas fazem tratamentos, mas também é usado na apometria tradicional, tá? É, então, assim, o nome, né, é dialimetria, o primeiro nome que nós vamos trabalhar. Eu não uso essa nomenclatura, mas eu vou explicar o que é a dialimetria, depois eu vou dizer como que eu uso ela. Na apostila, o exemplo é a água, né? Vamos comparar o nosso corpo à água. A água, ela tem o estado sólido, o líquido e o gasoso. No estado líquido, ela está maleável, então a gente consegue, ah, nós conseguimos trabalhar, né? Nós conseguimos, coloca ela num copo, ela tem um formato, você coloca ela numa travessa, ela tem outro formato, você joga ela na terra, né? Ela continua sendo água, mas ela é absorvida. Então a água ela é muito maleável no estado líquido. Assim é também o nosso espírito, tá? O nosso espírito ele é facilmente nós conseguimos chegar até ele facilmente, né? O espírito, o, o, o etéreo, né? O corpo etéreo, nós conseguimos chegar, vamos usar esse termo, chegar facilmente a ele, tá? Só que em um certo momento esse corpo está é difícil de atingi-lo. O exemplo com a água seria a água em formato sólido. Né, o cubo de gelo ali, ele tem um formato, né, um formato sólido ali, compacto, né? E se você tenta mexer nele, tenta invadir aquele espaço, você quebra o gelo, né? Mas não consegue, depois você não consegue pôr de volta, então ele é difícil, ele derrete, né? E tem o estado gasoso, que é, né, a coisa que você não consegue. Agora que ela está em estado gasoso, você não consegue mexer com ela, né? Ela está ali, ela evapora, vai embora. Então, assim, também é nosso corpo etéreo. Então, o que que acontece? A dialimetria, ela é vamos dizer, a dimensão desse corpo etéreo. Para a gente fazer um trabalho de cura, um trabalho de atacar ali um problema como câncer, um problema de dor, ali né, algo específico, é, tanto no corpo físico quanto no corpo etérico, nós temos que é, trabalhar de forma equilibrada, não, de forma paralela, né? Então, o que acontece? Uma dor física, onde essa dor física está sendo o que está sendo causado no corpo etéreo, né? Então, às vezes eu tenho aqui, eu vou dar o exemplo do meu atendimento aqui em casa. Eu tenho uma cliente que ela tem muita dor física, porque ela tem né, ela tem um limite de que ela pode fazer e ela carrega pedra, tá? Ela faz coisas que ela não pode fazer. Então, ela chega aqui, então nós vamos ver se primeiro se é físico ou é etérico, porque ela também tem muita facilidade em acoplamento aí né, em alojar, vamos dizer assim, alguns seres, né, que de vez em quando ela vem meio carregadinha aqui comigo. Aí o que acontece? Eu primeiro vou ver essa dimensão, tá? Como eu tenho muita facilidade, como eu falei de vocês, de enxergar, às vezes só de olhar eu já sei, ixi, ó, ali tem que tratar isso aí. Às vezes eu faço com o reiki, eu faço ali o alisamento corporal da pessoa e eu sinto com o reiki. E muitas vezes eu trabalho com pêndulo também, eu trabalho com ferramentas da radiestesia, mas de alguma forma eu chego até o lugar onde a dor da pessoa está ali, né? No etérico, se há uma ligação. Muitas vezes é só física, eu faço moxa bustão,
faço uma massagenzinha ali com um olhinho essencial, uma coisa que já tira a dor física, uma massagenzinha já tira. Mas muitas vezes essa dor física ela tá em outra dimensão ali, né? Ela tá no corpo etéreo, e tá no outro estágio. Então aí nós vamos entrar com a medição dessa dor, tá? Desse problema. O que a gente faz? Com o poder, né, dos pulsos, a gente entra em contato com o local ali, a gente percebe onde está o local e tenta usar pelo pensamento, ali, pelo trabalho apométrico, a gente chega e tenta modificar as moléculas dessa densidade etérica, tá? De que forma? Mentalmente a gente vai ali naquele problema e amolece as moléculas para que aquilo se dissolva, para que fique mais fácil de a gente retirar, tá bom? Isso acontece através do pensamento, tá bom? A apometria, junto com o reiki, para mim, são duas ferramentas muito equilibradas. Então, eu faço a partir do reiki. Eu tenho vários tipos de reiki que eu trabalho e sempre há algum símbolo ou algum tipo de energia reikiana que eu consigo atingir aquele local. Então, no trabalho ali dentro do reiki, com o reiki, eu uso a apometria, tá? Então, às vezes, só com o reiki eu não conseguiria atingir. Eu ficaria fazendo reiki ali horas na pessoa se eu não conhecesse as técnicas da apometria, eu não conseguiria atingir o problema, tá? Eu tô mostrando o ombro aqui porque eu tô imaginando um problema no ombro. Aí o que acontece? Você tá aplicando o reiki e você está mentalizando que você está dissolvendo o problema ali, atravessando a densidade etérica da pessoa, tá bom? Então, isso é definindo o que é a dialimetria. E a eteriatria é a continuação disso, tá? O que acontece? A partir do momento que você chega no problema, né? Que você detecta o problema, que você detecta o que está acontecendo pela dialimetria, a eteriametria você chega... ou você pede ajuda ao mundo espiritual, muitas vezes tem pessoa que trabalha com preto velho, ou mesmo com um médico, né? Com um médico, com a energia de um médico. Muitos médiuns trabalham com a energia do Bezerra de Menezes, com a energia do Dr. Fritz, com a energia de algum médico espiritual. Não precisa ser os famosos, tem alguns médicos que não são famosos, né? Alguns seres de luz que trabalham como médicos na outra dimensão, que não são, deixa eu pôr aqui que tá acabando a energia do meu computador, que não são conhecidos assim, mas que tem uma densidade energética muito, muito forte e curativa. Então a gente entra em contato, muitas vezes a gente não sabe nem o nome de quem está trabalhando com a gente, mas às vezes, abençoadamente, a gente consegue saber o nome da egrégora que está ali nos ajudando. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu fiz um tratamento com o Dr. Bezerra de Menezes. Você não fez com o Dr. Bezerra de Menezes, você fez com a egrégora que trabalha na energia de Dr. Bezerra de Menezes. Eu fiz com o Dr. Fritz. Não, você fez com a egrégora que trabalha a energia do Dr. Fritz, tá? Então entenda bem isso, que na apometria a gente não trabalha mesmo no trabalho espírita, no trabalho com medicina, né, com cura espiritual, a gente não trabalha a gente trabalha na frequência tá? Fique bem explicado isso. É bom a gente saber isso porque nós, né, na apometria a gente vai trabalhar muito com médicos e com hospitais espirituais. Então a gente trabalha a energia, a gente se conecta, pede a conexão da energia daquele ser de luz, tá?
Então, primeiro a gente vai detectar e depois a gente vai trabalhar em cima. Então, a dialimetria, você detecta o problema, você foca o problema, você muda a densidade do problema. E pela eteriatria, você ativa forças, né, energias que vão fazer com que aquele problema que já está ali detectado, já está ali sendo trabalhado, que ele seja receba, né, ali o tratamento necessário, com a ajuda de né, de um médico espiritual, de uma entidade espiritual, e com a força da nossa energia vital, e no caso com alguma ferramenta, que no meu caso eu uso o Reiki, tá? Dentro do trabalho ali, tá falando dizendo que a eteriatria trata da dimensão energética do corpo etéreo. Mentaliza-se fortemente o corpo do enfermo, desejando fixamente a diminuição da coesão molecular. Daí vai explicar aqui o que é coesão molecular. Tô lendo, gente, porque tem umas coisas, algumas. Eu sei trabalhar, mas eu não sei, às vezes, a nomenclatura correta, tá? Por mais que eu esteja dentro disso, eu uso muito essas técnicas dentro do meu espaço holístico, mas muitas vezes a nomenclatura me sai fora porque eu não fico em cima desse material, né, na parte teórica, tá? Faltou a palavra. Então, aqui fala sobre a coesão. O que é a coesão? É definida genericamente como a propriedade que tem o corpo de manter estável a sua forma, desde que não sujeito à ação de forças deformantes, tá? Resulta das forças atrativas da molécula, átomos ou íons que constituem a matéria. Faça contagem firme dos pulsos, né? Para carregar energia e ir ao foco disso. O corpo físico não acusa a menor mudança de forma, nem de textura, porém, né, o corpo etéreo se torna mole, menos denso, pronto para o tratamento, tá? Então, entendendo, tá, que esses dois termos aí, né, dois termos técnicos, aí, dois termos teóricos, mostram esse tipo de trabalho. Primeiro, a gente detecta o problema, a gente muda intencionalmente, a gente muda a densidade daquilo que nós vamos tratar, a gente torna aquilo maleável, deixa de ser sólido para ser líquido, né? O gasoso mesmo, e aquilo se dissolve, abre ali uma perspectiva dentro do corpo etéreo para que a gente atinja, tá? E aí a gente vai com os pulsos magnéticos ali e atua intencionalmente para que aquilo seja dissolvido mesmo, o problema em si, tá? Tornando a molécula, o corpo físico continua da mesma forma, claro, mas as moléculas do corpo etéreo, elas se dissolvem, elas ficam maleáveis a ponto da gente conseguir atingir. A gente desbloqueia, vamos dizer assim, obstáculos, né, para que a gente consiga tratar um problema, seja ele de ordem física, que está sendo projetado no corpo espiritual, que muitas vezes acontece assim, a pessoa tem uma dor e essa dor deixa a pessoa num estado que ela fica vulnerável no mundo espiritual. Ou ao contrário, ela está vulnerável, ela está com um problema em âmbito espiritual que ataca o corpo físico. Então, muitas vezes a pessoa está com uma dor e vai no médico e faz fisioterapia e não melhora. Aí a gente vai no corpo etéreo e descobre que isso é de outro karma, aliás, é karma de outra vida, é karma dessa vida, mas de uma outra época. E aí a gente vai trabalhar, é aí que a gente entra com a apometria, tá? E com o reiki, eu trabalho com o reiki também. Eu tenho
Eu tenho esse privilégio, né, de ter uma ferramenta maravilhosa que é o Reiki. A radiestesia, também eu trabalho com a radiestesia, cromoterapia, a auriculoterapia. Então, aí eu vou usando as ferramentas no físico para ajudar a amolecer aí essas densidades, né? Então, muitas vezes eu uso várias técnicas para trabalhar isso. Até o Konidu. Agora eu estou conseguindo fazer técnicas com o Konidu de fazer esse desmembramento molecular do etéreo. Muito bacana. Tô tendo assim, uns resultados maravilhosos. Mas isso são coisas que vão agregando à apometria ferramentas de trabalho, né? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? Porque realmente para mim a nomenclatura é uma coisa é, bem eu acabo não tendo muita facilidade com essas nomenclaturas porque eu trabalho na prática, né? A gente vai tentando juntar as duas coisas, a teoria com a prática, para mostrar para vocês como é que a coisa funciona, tá bom? Qualquer coisa eu tô aqui e vamos para o próximo assunto.